Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Amós. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda nas 5 visões de juízo contra Israel e nós já vimos as 3 primeiras visões. Antes de chegarmos à 4ª visão, Amós faz uma parada aqui para mostrar um discurso de juízo. Então, antes da 4ª visão, nós vamos ter um discurso de juízo. Esse é um dos primeiros discursos de juízo desta parte, e esse discurso está endereçado para as estruturas religiosas e políticas, ou seja, o governante, o rei e toda a sua corte e os santuários, os sacerdotes, todos os líderes religiosos. Deus, nós sabemos, já havia removido a oportunidade de perdão. Nós vimos nas visões anteriores disso. O prumo já havia sido utilizado e julgado a construção inadequada para o uso divino, para o benefício dos homens. Agora, ele estava mostrando como tudo estava corrompido. E é interessante aqui que Israel tinha uma veneração especial por Isaac. Isaac era, portanto, um dos patriarcas que vivia em Beersheba. E ali, Amós, então, utiliza isso para o seu discurso, porque Deus está tornando clara essa corrupção religiosa. Então, o alvo aqui são o rei e os sacerdotes, os santuários e a família real. Eles seriam destruídos. E aí fala desde o alto da coluna, os altares, os santuários, seus muros, pátios, pórticos, a casa real, ou seja, absolutamente tudo. E ele menciona, então, que eles faziam uma peregrinação para o sul. Então, Samaria está nessa região aqui. Aqui é Dan. Dan é uma outra localização onde havia santuário. Então, esse era o mais alto possível, mais ao norte possível. Depois tinha uma em Betel, né? E depois eles vinham aqui, ó, para Beersheba. Beersheba era o local de habitação de Isaac. E eles faziam essa peregrinação era como se fosse uma adoração, uma veneração pelo local de habitação de Isaac. Isaac, pai de Esaú e de Jacó. E aí, quando faz esse relato, Amós se encontra com o sacerdote de Betel. Então, entre as visões, nós temos um discurso, que a gente acabou de ver, né, um discurso de juízo, e daí Amós passa a falar do encontro que ele teve com Amazias. Tudo que ele falou com Amazias, a resposta de Amazias, tá? E o juízo contra Amazias. Então, quem era Amazias? Amazias é o sumo sacerdote de Betel, que era um dos principais santuários ali. Lembrem-se que Jeroboão, quando fez o bezerro de ouro, ele fez um bezerro de ouro para ser colocado em Dan, que eu mostrei agora há pouco, e um em Betel, um pouquinho mais para cima de Jerusalém. Então haviam 2 grandes santuários e eles ainda faziam uma peregrinação para Beersheba.
e existiam outros lugares de adoração. Mas Amazias, ele ficava em Betel. Ele era, em verdade, o sumo sacerdote do rei. E aqui, quando ele ouve as palavras de juízo contra Israel, contra o sacerdócio e contra o rei, Amós, então, falando isso, ele vai despertar Amazias para ir falar para o rei o que está acontecendo. Né? Então, tanto Amós quanto já acontecia antes, Jeremias já foi assim, nós já vimos no livro de Jeremias, que nós já estudamos, sempre houve conflito entre o profeta e os sacerdotes líderes daquela região e profetas e outros profetas. Então, é isso que está acontecendo aqui. Tanto o sacerdócio quanto a casa real se rebelavam contra a palavra de Deus. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. A palavra divina, né, estava sendo refutada, rebelada, negada. E isto era uma prova do que a gente acabou de ver sobre o prumo. O prumo não estava mentindo, eles estavam corrompidos mesmo, eles estavam tortos mesmo. Né? Israel estava pronta agora para ser destruída. E Amazias, ele vai então falar a Jeroboão II, esse Jeroboão é o Jeroboão II, que ele estava sendo ameaçado pelo profeta, dizendo que espada, exílio e tudo estava sob a cabeça de Jeroboão. Ou seja, Amós estava conspirando contra Jeroboão. Olha que coisa interessante. Amazias é o nome do sumo sacerdote. E o que quer dizer Amazias? Quer dizer Yahvé tem sido poderoso. Ele não prestou atenção nem no nome que ele tinha. Imagina na corrupção que ele estava envolvido. Bom, o que se faz é que Amazias vai até Jeroboão, imagina-se que ele vá até Jeroboão, porque ele tinha uma ligação muito, muito próxima com o rei, ele era o sacerdote do santuário de Betel. Aqui, amados, vamos ver de novo aqui, ó. Dan, que eu mostrei lá, né, no outro mapa, tá aqui. Dan, tá aqui, ó, Betel, um pouquinho para cima de Jerusalém. Jerusalém tá aqui. O templo, né, de Judá estava aqui em Jerusalém. E aqui havia um outro templo que Jeroboão I fez. Um bezerro de ouro estava aqui, em Betel. E eles iam aqui para Beersheba. Então, aqui nós vamos ver os 3 lugares onde eles se corrompiam. Tá? E aí, o que acontece é que Amazias, então, vai até o rei e ele cita para o rei, ele mostra para o rei, né? Olha, o Amós tá armando contra você, porque ele está falando de espada, que você vai ser morto espada, que vai haver exílio, isso, aquilo, aquele outro. Então, isso significa dizer o seguinte, que Amazias, que era o sumo sacerdote, ele não suportava a palavra profética, porque ele foi falar da palavra profética como uma conspiração, não como a palavra de Deus, mas como uma conspiração. Então, para ele, Amós não estava correto, Amós estava conspirando, Amós era um traidor. Né? E quando ele faz isto, né, quando ele fala estas coisas para Jeroboão, ele se coloca diante da ira de Deus, porque ele se interpõe no julgamento entre o rei, né, o julgamento do rei, por Deus. Então ele está se interpondo. Amados, cuidado quando você se interpõe no chicote de Deus, porque o chicote de Deus ele vai soar, ele vai ser usado. Né? E se você se interpõe na frente do chicote que está sendo direcionado a um culpado, você vai acabar sendo atingido. Né? E aí
a lâmina, a espada, né, do juízo de Deus vai ser observado para o resto do livro agora. Né? Ele vai falar sobre os filhos e as filhas de Amazias, ele vai falar sobre os que vão fugir de um santuário que vai ser destruído por Deus, né? E vai falar do exílio, ou seja, que os pecadores, mesmo que fujam, eles vão ser encontrados aonde eles tiverem, com esta falsa noção de segurança. Amazias, então, traz uma resposta. Os estudiosos não têm certeza se essa resposta foi de Jeroboão II mesmo, ou se o próprio Amazias já assumiu a resposta. Jeroboão não é citado no texto como tendo feito esta resposta. Então, entende-se que foi o próprio Amazias que assumiu a responsabilidade de banir o profeta. Então, ele diz para o profeta ir embora, porque ali não era a terra dele. E é interessante que ele dá uma palavra, existem duas palavras que significam profetas. Uma palavra que era utilizado em Israel, que era Nebiim ou Nabi, e Hoser, que é a palavra que é utilizada pelos profetas de Judá. Amazias fala não de Nebiim, ele não fala de Nabi, ele fala de Hoser. Ou seja, ele entende que Amós não é Nebiim, não é Navi, ele não é profeta de Israel, ele é um Hoser, ele é um profeta de Judá. Eleni, mas veja que na palavra está traduzida como profeta. Sim, na tradução, os dois têm a mesma tradução. Na nossa língua, no português, é profeta. Mas no hebraico, a língua que foi escrito originalmente, ele usa Nebiim, cuja tradução é profeta, e usa Hoser, cuja tradução é profeta. Mas Nebiim, profeta de Israel. Hoser é profeta de Judá. Aqui, a Amazias fala que Amós é um Hoser. Ele é um profeta de Judá. E aí, Amazias dá ordem a Amós. Ele diz o seguinte: Amós, volta para tua casa. Você é profeta, vai lá para onde você tem que ir, lá em Judá. Continue o teu ministério lá. Né? Vá lá e coma o teu pão. O que significa comer o teu pão? É ganhar a vida como profeta, como Hoser. Ou seja, ele devia ir para Judá e continuar profetizando lá em Judá, porque ele não tinha nada que fazer em Israel. Ele negou até o direito, ou era um dever, né, de Amós. Amós foi comissionado para fazer isso. Portanto, não era nem um direito de Amós, era um dever de Amós de profetizar. Ele estava negando até isso. E ele estava querendo brigar com Deus em dizer que Amós não podia ter sido comissionado para Israel. Ele devia ficar em Judá. Olha até onde chega a arrogância de Amazias. Ele fosse para lá e ficasse para lá. Apesar de que Amós diz: eu não sou Nabi. Eu sou um boieiro. Eu crio gado. Eu cuido de sicômoro. Amós, então, rejeita isso. Amós não é, nem nunca foi, seja Hoser ou Nabi, ele não foi nenhum nem outro. Ele não dependia do ministério profético. A ocupação dele era ser criador de ovelhas, ele era noguet. Ele era, boquer. Ele criava noguet, ele criava so. Ou seja, ele criava animais. E ele também cultivava sicômoros.
Então, olha que coisa interessante. Ele não faz isso por ofício. A sua ocupação é na agricultura. Ele não tem a ocupação de ser um profeta. Ele criava gado, ovelha ou gado maior, né, vaca, boi, e ele era, portanto, boieiro ou pastor. E ele também cultivava sicômoro. Sicômoro é um tipo de uma figueira que dava uns frutos parecido com figo, que é esse frutinho aqui. E ali ele trabalhava, né, o sicômoro era uma árvore que dava muito aqui, ó, nesta região, que era uma região quente, que era o Cefelá. Então Jerusalém está aqui, ó, bem no alto, e essa planície aqui era uma planície muito própria para a criação e o cultivo de gado e de sicômoros. Era um figo, meio cor de amora, né? E outras figueiras. Então, isso tudo fazia com que o próprio Amós saísse do seu local várias vezes, periodicamente. Então, ele ia por um lado para outro, ou para a colheita, ou para o cuidado com os animais. Então, o que nós vemos aqui é que Amazias está questionando a ordem de Deus. Amazias e Yahvé discordavam. Óbvio que Amazias vai perder essa disputa, porque Yahvé é soberano. Ele manda quem ele quer, aonde ele quer, do jeito que ele quer, para fazer o que ele quiser. Amazias, portanto, ele queria que Amós não profetizasse. Não é que ele não queria que ele profetizasse. Não. Você pode ser profeta, não tem problema. Mas você vai ser profeta na tua terra. Aqui, não. Então, veja, o chamado de Amós era um chamado diferente. Primeiro, que era um chamado para profetizar. Então, ele tira Amós da incumbência que ele tinha para ser profeta. Segundo, não na sua própria terra, mas na terra do vizinho. Lembrem-se que Israel e Judá, vira e mexe, estavam em confronto. Poucas vezes na história eles se deram bem e eles foram amigos. A maior parte das vezes eles estavam em confronto. Então ele queria que ele profetizasse. Vai profetizar como você quiser, mas não no Reino do Norte. Lá não. Ou seja, na minha terra não. Vai fazer as coisas na tua terra. O profeta Amós, ele não vai responder à proibição de Amazias, porque ele não obedece a Amazias. Ele está respondendo ao chamado de Deus. Portanto, ele vai responder ao chamado de Deus, fazendo o que Deus determina que ele faça. Portanto, ele cumpre o comissionamento divino, a chamada divina. Amados, o verdadeiro adorador do Senhor, o verdadeiro profeta, o verdadeiro servo do Senhor é aquele que responde ao chamado do Senhor para fazer exatamente o que o Senhor manda, independentemente se é conveniente ou não para os homens. Foi isso que Amós fez e foi isso que a maioria dos profetas fizeram com o risco da sua própria vida. E aqui nós vamos ver um segundo discurso de juízo. Um segundo discurso. Só que agora esse discurso de juízo não era para a corte, não era para o rei e a sua família, nem era para os sacerdotes. Aqui nós vamos ver um discurso de juízo pessoal. Não é para a nação, não é para os governantes, mas é para Amazias. O pecado de Amazias é sufocar a palavra profética. Ele, como sacerdote, devia saber o sentido e a importância da palavra profética. E ele deixa de cumprir o seu dever como sacerdote, porque quem devia estar fazendo isso era ele.
era o Amazias, e não esperar que viesse alguém de fora para botar o dedo na cara de quem está falando errado, de quem está fazendo errado. Então Amós chama a atenção de Amazias e ele continua a acusação. Quando ele sufoca a palavra, ele desafia não Amós, ele desafia o próprio Deus. Porque ele deixa de cumprir os seus deveres de sacerdote como servo de Deus. E ele estava fazendo o que o rei queria. Ele é um fantoche do rei. Então a punição estava à altura do pecado. Ele fala sobre a esposa, sobre os filhos e sobre ele mesmo. A esposa dele iria se tornar uma prostituta. Ora, um sacerdote não pode desposar uma prostituta, desqualifica a pessoa. Os filhos iriam morrer, iriam ser mortos à espada, que é juízo e julgamento. Isso significa que, se ele não tem mais filhos, não haverá mais linhagem sacerdotal, porque ele não tem mais filhos, e também a sua linhagem pessoal vai terminar. Então, as duas linhagens terminam. E uma terceira punição, a dele especificamente, ele vai morrer numa terra de exílio, ou seja, numa terra impura, cerimonialmente contaminada. E isso era um insulto para um sacerdote. Aqui, a palavra de Deus vai expressar o caráter justo, reto e santo de Deus. Quando esta palavra é rejeitada, se rejeita o próprio Deus. Portanto, Yahvé preza a sua palavra como a sua própria personalidade, o seu caráter. Se a sua palavra está sendo rejeitada, significa que ele próprio está sendo rejeitado. E existe somente uma consequência: a rejeição de Deus. Deus iria rejeitá-los como pecadores, como filhos pecadores, e retirar a sua palavra. Você não quer a minha palavra? Tudo bem, eu vou tirar. Mas esta é uma palavra vivificadora. E aqui, amados, o destino de Amazias é o destino de Israel. O que acontecerá com Amazias acontecerá com o povo todo. Esta, queridos, é a consequência do pecado. Amém, amados? Bons estudos.